Uma das dúvidas mais comuns do brasileiro é como interpretar uma norma jurídica. O que é um artigo, o que é um parágrafo, um inciso, uma linha? Isso gera uma confusão generalizada, o que é um grande absurdo, porque todo mundo deveria entender com muita tranquilidade como se lê uma norma. E a primeira coisa que eu preciso te explicar aqui é que a gente está falando de norma jurídica, um gênero que engloba a própria Constituição, que é a maior norma de todas, a mais poderosa, até leis, decretos, resoluções. Tudo isso é norma. Então essas regras que eu vou te mostrar hoje, elas valem para qualquer tipo de norma. E aí vamos lá, tem artigo, tem parágrafo, tem inciso, o que significa cada um desses? Primeira coisa é, quando a norma jurídica é muito grande, que nem a Constituição, que nem o Código Civil, normalmente ela é dividida em blocos, que são capítulos, como se fossem capítulos dos livros. Só que às vezes esses blocos são chamados de títulos, ou são chamados de capítulos, ou são chamados de seções. Isso não interfere a norma jurídica, é apenas para quando a norma for grande ela organizar-se melhor. A primeira parte mais importante da norma é o artigo, é ali que está o mandamento. Então o artigo é a parte mais fundamental da norma. A parte mais importante das normas são os artigos. Os artigos trazem os principais mandamentos da norma. Então você sempre vai ver numa norma a abreviação ART, ponto, e o número do artigo. E ali tem o mandamento. Esse texto que vem depois do número do artigo é o que a gente chama de caput, que é a cabeça do artigo. E aí esses artigos ganham duas subdivisões básicas. Uma primeira subdivisão que normalmente vale para enumeração ou exemplificação, são os incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, que sempre vem em números romanos. Então, tem um artigo que traz uma norma, e aí vem os exemplos ou as enumerações de onde ou como essa norma deve ser aplicada, e isso vem nos incisos. Uma outra subdivisão dos artigos são os parágrafos. O parágrafo, ele é um desdobramento do artigo, que pode ser uma observação, pode ser uma condição, pode ser uma exceção. Então repare que aquele artigo se subdivide em enumerações e exemplificações, que são os incisos, e além disso ele tem os seus parágrafos, que tratam dessas condições especiais ou exceções ou observações relevantes. Na hierarquia, além do artigo, dos seus incisos e dos seus parágrafos, nós ainda podemos encontrar as alíneas, letras em minúsculo que são subdivisões dos incisos. Então, se o inciso é uma enumeração do artigo, nós ainda temos uma alínea, que pode ser uma enumeração dentro do inciso. Aprender com exemplo é muito mais fácil, né? Então vamos para o nosso maravilhoso exemplo. Você está vendo aí a nossa Constituição Federal. O capítulo 1 do título 2 traz para a gente o artigo 5º, logo no início. Vamos ler o artigo 5º juntinhos. Olha o que o artigo 5º fala. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Reparem que esse é o chamado caput do artigo, é a cabeça do artigo. É ele que traz a norma central desse artigo. E como a gente já falou, agora ele vai começar a enumerar ou exemplificar quais são esses direitos individuais. Vamos ver, ó. Por exemplo, o inciso 1 fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O inciso 76, passando um monte, tem um monte de incisos do artigo 5º, fala que são gratuitos para os reconhecimentos pobres na forma da lei. Mas aí ainda existe uma especificação dentro do inciso. Então, quando a gente enumera um artigo, a gente coloca incisos. Quando a gente exemplifica um artigo, a gente coloca incisos. Se nós tivermos que ainda fazer uma subdivisão de um inciso, como por exemplo o 76 pede para a gente, nós vamos para um segundo grau, que é justamente as alíneas. Olha, então, enquanto o artigo 76 fala que são gratuitos para o reconhecimento, pobres na forma da lei, há o registro civil de nascimento e a linha B, a certidão de óbito. Reparem que é uma enumeração dentro de uma enumeração. Então, o inciso traz enumerações e exemplificações, as alíneas
trazem enumerações e exemplificações dentro dos incisos. Para a gente completar, aí vamos até o último lá, esse artigo 5º, ele é gigantesco, é um dos artigos mais importantes da Constituição. Então, o artigo 5º, 78 é o último, e ainda existem os parágrafos. Como a gente já viu, os parágrafos trazem exceções, características especiais que valem tanto para o caput quanto para todos os incisos. Não são enumerações, não são exemplificações, são observações especiais e importantes daquela norma. Então, o artigo 1º, por exemplo, fala: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, elas não dependem de outras normas para serem aplicadas. Vamos ver outro exemplo de parágrafo para ficar mais claro. Olha o que o artigo 44 da Constituição fala: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Você já aprendeu isso, tem um outro videozinho que trata disso, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aí aparece um parágrafo único. Reparem que artigos são numerados, incisos são numerados em romano, parágrafos são numerados em primeiro, segundo, terceiro. Porém, se só houver um parágrafo dentro daquele artigo, nós não colocamos parágrafo primeiro, nós colocamos parágrafo único, ele é o único daquele artigo. E o parágrafo único fala: cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, a legislatura, ela dura 4 anos. Essa é a observação que esse parágrafo traz para o artigo 44.